A paz do Senhor Jesus. Neste momento, queremos começar mais uma lição. A lição de número 3, cujo tema é a natureza do ser humano. Meus irmãos, nós estamos já no primeiro trimestre de 2020, pelo qual nós estamos estudando o tema geral, a raça humana, origem, queda e redenção. E até aqui nós temos aprendido muito com os comentários do pastor Cláudio Honor de Andrade e vamos continuar aprendendo com a graça de Deus. Eu quero lhe convidar para que você seja aí o nosso parceiro espiritual, se inscrevendo em nosso canal. Amém? Muitas pessoas assistem o vídeo, mas não se inscrevem no canal, né? Talvez você não saiba onde que é neste botãozinho aí vermelho, onde está escrito inscrever-se. Amém? Será uma bênção para todos nós. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade a esta lição de número 3. Depois que nós estudamos a lição de número 1, onde nós aprendemos sobre a criação do primeiro homem, que foi Adão, e nós estudamos a lição de número 2, a criação da mulher, Eva, a primeira, e agora nós vamos estudar sobre a natureza do ser humano. Amém? Então vamos descobrir nesta lição a nossa natureza. É uma bênção tremenda. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Amém? O textuário nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A verdade prática. Nessa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e semelhança do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, e também o capítulo 2 e o versículo de número 7. Eu não vou estar lendo para ganharmos tempo. Esta lição de número 3 tem 4 tópicos, então vamos andar, amém? Para que nós possamos comentar. Eu venho através deste para lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. A introdução nos diz assim: na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. Além da substância física, o corpo possui também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Habitou-nos Deus, assim, a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o homem, ele não é uma trindade. O homem é uma triunidade, o qual é formado de espírito, alma e corpo. Nós sabemos que Deus é a Trindade Santa, o qual é um só Deus, manifesto em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas o homem, ele é uma triunidade. Ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Nós vamos estudar nesta lição de número 3, pelo qual nós vamos aprender sobre a natureza do ser humano, e nós vamos entender que o nosso corpo é como se fosse um tabernáculo. E na verdade ele é o tabernáculo de Deus na terra. Nós sabemos perfeitamente que o tabernáculo ele tem 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Assim é o nosso corpo. O nosso corpo é o átrio. A nossa alma
é o lugar santo e o nosso espírito é o lugar santíssimo. É no nosso espírito que Deus fala conosco, porque o nosso espírito é o único elemento que mantém um contato com Deus. Ele é o lugar santíssimo. Então nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque muitos cantam apenas com o corpo, porque com o corpo eu canto. Muitos louvam, mas apenas com a alma, porque com a alma eu louvo. Mas poucos adoram, porque é com o espírito que eu adoro. A Bíblia diz que aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, nós vamos entender nesta lição que o homem é uma alma vivente, o qual tem um corpo e tem um espírito. E vamos ver quais são as suas naturezas. Amém? Vamos aqui para o tópico de número 1. Complexidade do ser humano. Número 1. A natureza de Deus. Meus irmãos, Deus, nós sabemos que a sua natureza é divina. A natureza dos anjos é angelical. A natureza dos animais é terrena. E a natureza dos homens são duas: a terrena e a espiritual. Nós vamos ver isso no decorrer da lição. Mas aqui o comentarista desta lição, o pastor Cláudio Honor de Andrade, está nos ensinando sobre a natureza de Deus. Nós sabemos que Deus só tem uma natureza, a natureza espiritual, a sua divindade, a sua deidade. Deus é um ser supremo. Deus, ele é imutável, autoexistente. Ele existe por si só. Todas as coisas foram criadas por Deus. Os homens, os anjos, os animais, o mundo e tudo o que nele há. Mas Deus não. Ninguém criou Deus, porque ele é autoexistente. Então essa é a natureza de Deus, uma natureza divina, uma natureza superior. Muitas pessoas querem saber sobre Deus. E nós temos a Bíblia Sagrada, onde nós podemos estudar sobre a pessoa bendita de Deus. Mas ninguém, na verdade, vai conseguir entender Deus. Porque a Bíblia diz que o único que conhece Deus na sua profundeza é o Espírito Santo. Assim como o único que conhece nós é o nosso espírito humano. Então, meus irmãos, ninguém vai conseguir explicar quem é Deus. Amém? Porque somente a divindade explica a divindade. O próprio Jesus Cristo disse isso. Ele disse: eu somente conheço o Pai. Somente eu conheço o Pai. E somente o Pai me conhece. Ou seja, somente Deus conhece Deus. Não é verdade? Então nós sabemos que a natureza de Deus é divina. E aqui no número 2 vai falar sobre a natureza dos anjos. E eu gostaria de oferecer a você, neste momento, um versículo da palavra de Deus. E eu gostaria aí que você anotasse, amém? Em sua Bíblia, Salmos 33, verso de número 6. E por que eu quero ler este versículo da palavra de Deus? Porque aqui vai falar como os anjos foram criados por Deus. Amém? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito de sua boca. Aqui está, meus irmãos, o verso que nos explica como os anjos foram criados, pelo sopro da sua boca. Assim como o ser humano, a Bíblia diz que Deus fez o primeiro homem, Adão, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então foi dessa forma que Deus fez os anjos, conforme os Salmos 33, verso 6. E todo o exército deles pelo Espírito da sua
boca. Amém? Deus soprou e os anjos foram criados. Nós sabemos perfeitamente que a natureza dos anjos também é espiritual, não é verdade? E nós vamos entender que os anjos, eles são assexuados. Os anjos não têm sexo. Amém? O seu corpo é o espírito, porque os anjos também têm corpo. Paulo disse que os homens têm corpo. É esse aqui. E também os anjos têm corpo. Porém, o corpo dos anjos é espiritual. Mas, meus irmãos, os anjos não podem se reproduzir. Amém? Vamos deixar toda a heresia de lado, porque algumas pessoas interpretam o livro de Gênesis, capítulo 6, dizendo que os anjos tiveram relação sexual com as filhas dos homens. Não, os anjos não têm sexo. Eles são espírito. Eles não têm desejo sexual. Amém? E também os anjos são incorpóreos. Como eu disse, eles têm corpo. O seu corpo é espiritual. E por isso, eles não podem incorporar em ninguém, a não ser os anjos caídos, que são os demônios. Mas os anjos que preservaram a sua natureza, onde eles estavam do lado de Deus, eles são incorpóreos. Então essa é a natureza dos anjos. O pastor Gesiel Nunes Gomes diz que os anjos, primeiro a serem criados por Deus, foram os 24 anciões. Por que ele diz isso? Porque eles receberam o título de anciões, porque são os anjos mais velhos, os primeiros a serem criados por Deus. Então ele defende essa tese. Amém? Então, quem sabe, os 24 anciões foram os primeiros anjos criados por Deus. Nós temos aí toda a classe de anjos, os querubins, os serafins. Só existe 2 anjos apenas que têm um nome registrado na Bíblia, que é o Miguel, que é um anjo guerreiro, e Gabriel, que é um anjo mensageiro. Então a natureza dos anjos é espiritual. E no número 3 vai falar sobre a natureza dos homens. Amém, meus irmãos? Então, nós sabemos que o homem, meus irmãos, ele tem 4 temperamentos. Às vezes, um predomina mais do que o outro. Todo homem tem 4 temperamentos. O colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. Esses são os 4 temperamentos do ser humano. E é muito interessante. Mas nós estamos falando aqui da sua natureza. Os homens têm 2 naturezas. Diferente dos anjos, que só tem a natureza de cima. Diferente dos animais, que só tem a natureza de baixo. O homem é o único que tem 2 naturezas. A natureza espiritual e a natureza terrena. E como eu sei disso? O homem é formado de um corpo, isso é, o seu corpo físico. Ele veio da terra. Então essa natureza é terrena. E ele também é formado de alma e espírito. E essa natureza é celestial. É por isso que a Bíblia diz que o ser humano ele tem duas naturezas, não é verdade? A terrena e a espiritual. É por isso que nós devemos dar satisfação aos homens e também a Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não devo nada a ninguém, eu não tenho que dar satisfação a ninguém, a homem algum. É mentira. Nós temos sim, meus irmãos, que dar satisfação aos homens, porque somos cidadãos da terra. Devemos pagar os nossos impostos, o tributo. O próprio Jesus disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Amém? Então, meus irmãos, nós também temos uma natureza celestial, ou seja, espiritual, onde nós temos que falar com Deus. Então, o ser humano, ele tem essa complexidade. Ele tem 2 naturezas. Amém? A natureza terrena e a natureza espiritual. Vamos aqui para o tópico de número 2.
as características do corpo humano. Aqui no tópico de número 2, vai falar de, no mínimo, 4 características do corpo humano. Primeiro, materialidade. Ao contrário dos anjos, que o seu corpo não pode ser tocado, o homem é diferente. Ele tem um corpo que pode ser tocado, né? Está falando da materialidade, ou seja, é algo material, é algo físico que se pode ver. Ao contrário também dos anjos caídos, que não têm um corpo físico. É por isso que eles estão sempre procurando um corpo para se manifestar, porque os anjos caídos não têm um corpo físico, ou seja, a materialidade, não é verdade? E o que é o corpo do ser humano? O corpo do ser humano é o passaporte do homem estar aqui na Terra. Se não fosse o nosso corpo, nós não poderíamos estar aqui na Terra. Você percebe que os anjos não habitam na Terra porque eles não têm corpo, e por isso eles habitam no céu. Os demônios também não habitam na Terra. Se você acha que eles habitam na Terra, você está enganado. Sabe por que eles não habitam na Terra? Porque eles não têm corpo. E por isso a Bíblia diz que eles habitam na região celestial. O próprio Deus habita nos céus. Para ele vir à Terra, ele teve que se manifestar em um corpo, Jesus. E ele veio, nasceu em um corpo, e por isso ele esteve aqui na Terra durante 33 anos e meio. Porque o corpo é algo material, é o passaporte do homem estar aqui na Terra. O corpo também é visível e tangível, conforme nos diz o número 2. Você pode ver o corpo, né? Você pode tocar. Vai falar da visibilidade, é algo que você pode ver. E também a tangibilidade, é algo que você pode tocar. Jesus, quando ele ressuscitou, Tomé não acreditou que era Jesus. Então Jesus diz, toque aqui nas minhas mãos. E a Bíblia diz que ele tocou e viu que as mãos de Jesus estavam furadas e que era ele mesmo que havia morrido na cruz do Calvário e que ao terceiro dia havia ressuscitado. Então o nosso corpo pode ser tocado, o nosso corpo pode ser visto. E no número 3 vai falar da mortalidade. Nosso corpo físico, meus irmãos, ele é mortal. Então, essa é a nossa convicção, que todo ser humano tem, que ele é mortal, que um dia ele vai morrer. Nós sabemos que Adão e Eva foram criados para viver eternamente. Se eles não tivessem pecado, eles estariam vivos até os dias de hoje, não é verdade? Mas porque eles pecaram, a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente e também morreram fisicamente. Por exemplo, Adão viveu 930 anos. Então, meus irmãos, a morte é algo real que vai acontecer na vida de todas as pessoas. Todo ser humano está sujeito ao nascimento, ao crescimento e à morte. A não ser aqueles que vão ser arrebatados quando a trombeta tocar. Amém, meus irmãos? Vamos agora, então, para o tópico de número 3. Alma, o nosso elo com o mundo interior. Meus irmãos, aqui no número 1 diz, alma e espírito são inseparáveis. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O comentarista aqui está dizendo que nós temos um corpo e dentro desse corpo existe uma alma e um espírito que estão unidos. E estão tão unidos que só existe uma coisa na terra que pode separar o espírito e a alma, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele faz separação entre juntas e medulas, entre o espírito e a alma. Ou seja, eles estão bem unidos. Aqui na terra, somente a palavra de Deus pode fazer separação entre a alma e o espírito. Mas existe outra coisa que pode fazer esta separação entre a alma
e o espírito. E eu gostaria de ler com os irmãos, neste momento, a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Você pode anotar essa referência, que é muito importante. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, na morte existe essa separação entre o espírito e a alma. Nós acabamos de ler a palavra de Deus, que o pó, ou seja, o corpo, volta para a terra que o deu. Por que o deu? Porque nós viemos da terra. E o espírito volta para Deus que o deu. Por que o deu? Porque quando Deus formou o homem, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, toda pessoa, quando ela morre, o seu espírito volta para Deus. E a alma? Para onde ela vai? A alma, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Este é o destino da alma. Então, a alma se separa do espírito somente na morte. Amém? Todo espírito volta para Deus. Mas a alma, que somos nós, ela vai para o céu ou para o inferno. Nós temos essa referência bíblica no livro de Lucas, capítulo de número 16, onde 2 homens morreram. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o lugar de tormento. Ali era a alma deles, porque o corpo deles foram sepultados e o seu espírito voltou para Deus, e a alma deles, um foi para o lugar de tormento e o outro foi para o seio de Abraão. Vamos aqui para o número 2. A alma é a janela para o mundo exterior. Por quê? Porque a alma é a sede de nossas emoções. É com a alma que eu sinto alegria. É a alma que sente tristeza. É a alma que sente dor. Então, a alma, como diz o comentarista, é a janela para o mundo exterior. Ou seja, é através da alma que, com o auxílio dos olhos do corpo, a gente consegue ver. É a alma que ouve com o auxílio dos ouvidos. É a alma que consegue sentir emoções. Por exemplo, quando você ouve alguma notícia boa através dos ouvidos do corpo, é com a alma que você pode sentir alegria ou tristeza. Então, meus irmãos, a alma é a janela para o mundo exterior. Amém? E isso é muito forte. É a alma que sente dor, né? Às vezes você sente um machucado no corpo. Por exemplo, uma queda. Você sofre uma queda, bate a sua perna. Quando você sente aquela dor, não é o seu corpo que está sentindo dor. É a alma. Porque a alma é a janela para o mundo exterior. Não é verdade? E aqui no número 2, vai falar sobre a separação da alma e do corpo. Ou seja, a separação da alma e do corpo gera a morte. Como eu vos disse, a única coisa que pode separar a alma do espírito e do corpo é na morte. Nós sabemos que existe 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando uma pessoa morre espiritualmente, há uma separação entre o espírito humano da pessoa e o espírito de Deus. Quando uma pessoa morre fisicamente, há uma separação temporária entre o corpo, a alma e o espírito. Como eu disse, o corpo volta para a terra, onde nós lemos aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. A alma vai para o inferno ou para o céu e o espírito volta para Deus. Então é uma separação temporária, até que haja o arrebatamento. Então a pessoa vai ressuscitar novamente, então ela vai ali participar do tribunal de Cristo e ela vai para o céu. E a morte eterna é uma separação eterna.
entre o corpo, a alma e o espírito. Então a alma dessa pessoa vai para o lago de fogo, porque o lago de fogo é a morte eterna, a segunda morte. Amém? Então existe essa separação quando a pessoa morre. Aqui no tópico de número 4, o espírito e o nosso contato com Deus. Número 1, o que é o espírito? Meus irmãos, o que é o espírito do ser humano? Nós falamos do corpo, nós falamos da alma e agora nós vamos falar sobre o espírito. O corpo é a bainha da alma. A alma é a sede de nossas emoções. E o espírito é o único elemento que mantém o contato com Deus. E eu quero dizer para os irmãos neste momento a diferença entre o espírito do justo, ou seja, do crente, e o espírito do ímpio. Eu gostaria de ler com os irmãos em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 23. Qual é a diferença? A Universal Assembleia e a Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui está a diferença entre o espírito de um justo e o espírito de um ímpio. O espírito do justo, conforme diz aqui o apóstolo que escreveu, a carta aos Hebreus, não se sabe se é o apóstolo São Paulo, mas acreditamos que foi um dos apóstolos. Então, conforme nos diz aqui, o espírito do justo está aperfeiçoados. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. O ímpio tem espírito humano? Tem. O justo também tem espírito humano. Mas qual é a diferença? A diferença é que o justo, o crente, ele tem o seu espírito aperfeiçoado. E por que isso acontece? Porque quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito de Deus vem habitar no seu espírito humano e se torna um com o Espírito de Deus. E por isso a Bíblia diz que esse espírito se torna aperfeiçoado. Então essa é a diferença. Amém? O ímpio, ele também tem espírito, mas o seu espírito está ali sobre o domínio da carne. A carne está prevalecendo sobre o seu espírito humano. No número 2, o elo entre o nosso corpo e Deus. Ou seja, meus irmãos, o espírito, ele é o elo entre o nosso corpo e Deus. Ele é aquele que intercede, melhor dizendo. É como se fosse o nosso sumo sacerdote. Então, o nosso espírito é o elemento que mantém o contato com Deus. Quando uma pessoa recebe uma revelação, ela recebe esta revelação através do Espírito. Amém? É por isso que um carnal não pode receber nenhuma revelação da parte do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a carne dela está prevalecendo sobre o Espírito. A Bíblia diz que existe esta luta entre a carne e o Espírito. Quando a carne está prevalecendo, essa pessoa não vai ter nenhuma revelação de Deus. Quando o Espírito prevalece sobre a carne, aí sim, essa pessoa vai receber revelações. Essa pessoa vai ter força para orar, para ler a Bíblia, para buscar a presença de Deus. Então, o nosso espírito é o elo entre o nosso corpo e Deus. É ele que se comunica com Deus. E isso é tão forte que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Mas aonde que o Espírito Santo de Deus habita? Na nossa mente? No nosso coração? No nosso corpo? Na nossa alma? Não. No nosso espírito humano. O Espírito de Deus, ele vem habitar no nosso espírito humano. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aqui no número 3, encerrando, vai falar sobre a sede de nossa comunhão
com Deus. Ou seja, o nosso espírito humano é a sede da comunhão com o Pai. É através dele que nós conseguimos falar com Deus e nos comunicar com o Senhor. Amém? Então, meus irmãos, nós estudamos nesta lição de número 3 sobre a natureza do ser humano. Nós estudamos sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito. Que nós venhamos permanecer santificados na presença de Deus em todo o nosso ser. Não apenas o nosso coração, mas o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, porque assim estaremos fazendo a vontade de Deus. Amém? Que o Senhor possa lhe abençoar de forma poderosa. Deixe aí o seu like, o seu gostei. E não se esqueça de compartilhar a palavra de Deus aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, em todos os lugares para o crescimento do reino de Deus. Amém?